E aconteceram muitas coisas desde que você veio da última vez, né? Fotos de buraco negro. Agora teve o pessoal aí que fizeram aquela missão pra destruir um meteoro. Eu sempre confundo meteoro, asteroide, né? Asteroide. Mas não destruíram não, viu? Não destruíram? Não. Não, mas a missão, hora nenhuma, foi pra destruir, viu? O que era? Era pra desviar? É pra desviar ele, isso aí. Mas isso é até uma questão muito importante, cara, porque muita gente falou assim: porque a sonda levou bomba atômica. Entendeu? Sim. Pra explodir o pessoal pensou que ia ser igual o Armagedon, né? É. Já veio o Armagedon na cabeça. Total. Mas foi o primeiro teste do que a gente chama hoje de defesa planetária. Defesa planetária é: se vier um asteroide na nossa direção, de um determinado tamanho... O que já aconteceu. Já aconteceu várias vezes na Terra, né? A gente tá aí de boa, achando que nada pode acontecer, mas pode vir. Mas pra quem vai lembrar, em 2013 teve Chelyabinsk lá na Rússia. Não sei se você lembra aquele que vários carros todo mostraram. Mundo filmou, né? Aquele lá deu sorte que ele não bateu, ele explodiu na atmosfera. E era ele não chegou a bater. Era uns 10 metrinhos, 20 metrinhos, entendeu? É pequeno, né? É pequeno, mas o problema do pequeno e grande é a gente mede pela destruição que ele vai causar. Então a gente divide assim: destruição local, que é destruir uma cidade. Então, por exemplo, se cai um asteroide de 40, 50 metros em São Paulo, acabou São Paulo. São Paulo. Só 50 metros já destrói São Paulo? 50, nessa faixa aí acaba São Paulo. Mas como? Se você pega um de 140, alguma coisa assim, já vai, o estrago vai aumentando, entendeu? É por causa da velocidade? Velocidade, a composição, entendeu? Quando o meteoro ele entra na atmosfera, ele vai se esquentando muito por causa do atrito, vira uma bola de fogo mesmo, e aquilo lá, quando bate, é um poder de dezenas, talvez centenas de bombas atômicas, né? Então acaba com uma cidade. O dos dinossauros tem algum dinossauros estudo de que tamanho seria? Só que os dinossauros aí era muito grande. Né? Era na casa ali dos 20, 30 quilômetros. Aí já é uma destruição global que a gente chama, como foi o caso dos dinossauros. Isso foi antes de Ratanabá ou depois de Ratanabá? Pela datação deles, foi muito depois, né? Bem depois, então. Não teve Ratanabá, tudo dinossauro e tal. Isso aí. Foi um cometa ou foi um... Cara, assim, a gente tem dúvida, a gente não consegue afirmar se pode ter sido um cometa, pode ter sido um asteroide ou pode ter sido uma lasca de um cometa que bateu na Terra. Isso aconteceu há 66 milhões de anos atrás. Foi a última grande extinção em massa que teve no planeta. A quinta? A quinta. Né? 75% das espécies foram dizimadas. Só sobraram. Não dá pra imaginar isso, né, hoje em dia. Se acontecesse isso, então ia sobrar... A gente ia pro saco. Claro, a gente... Na hora. Barata ia sobrar. Barata. Né? Aves, né? O que sobrou lá nessa aí, né? Do 66, do Chicxulub, que a gente chama. Que é o lugar onde ele bateu ali agora. O nome, né? Que deram. O que sobrou foram aves, dinossauros que voavam. Por quê? Por quê? Porque quando aconteceu o impacto, criou uma nuvem muito grande, então começou a matar. Primeiro matou floresta, aí os dinossauros que comiam mato, né? Morreram. Os que comiam carne deles, morreram. Só que o oceano ainda tinha alimento. Então alguns dinossauros conseguiam mergulhar muito fundo. E esses aí sobreviveram. E então os teve aquáticos, espécies, né? E aí os aquáticos também. Então, teve algumas espécies que acabaram sobrevivendo. E o tiranossauro com aquele braço curtinho, ele não Esse conseguia pegar na água. Exatamente. Peixe, né? Exatamente. Então, a gente teve essa. Depois teve, em 1908, teve um grande também objeto que bateu na Terra, lá na Rússia. É famoso isso aí, né? Tunguska, aquele que baixou as árvores. Isso. E que teve interferência em um monte de transmissão também. Não, esse aí é um outro fenômeno. Esse é o Carrington. Exato. Esse aí é 1859, uma grande explosão solar. Exato, é outra coisa. Que queimou toda a rede de telégrafos da Terra. Que isso também pode acontecer também. Pode acontecer. E, aliás, agora é muito pior se acontecer. Imagina, a internet, tudo vai pro saco. Isso aí. Mas esse grande que foi na Rússia... Esse 1908. Esse aí é muito interessante, porque não tem objeto, não tem meteorito, a rocha, e não tem cratera. Ué? Então, ou ele explodiu na atmosfera igual o Chelyabinsk, sim,
ou ele ricocheteou na atmosfera. Ah, não tem como fazer. Tem. Porque dependendo do ângulo, a atmosfera, né? Dependendo do ângulo que bate, ele faz isso. E na hora que ele bateu. Exatamente. E na hora que ele bateu na atmosfera, a onda de choque causou aquilo lá com as árvores e tudo. Nossa. E aí a gente teve 2013 o Chelyabinsk, né? Que não matou ninguém, teve milhares, teve acho que 1.500, 1.600 feridos, porque a onda de choque quebrou vidro e tal, e o vidro caiu nas pessoas. E um pedacinho dele caiu num lago lá e eles resgataram. Então, esse lance de defesa planetária começou a chamar muita atenção. Porque hoje a gente vive numa sociedade, você cai um meteoro, assim, vai acabar com a Terra, com o planeta, com a vida? Provavelmente não, porque esses grandes são todos mapeados. É mesmo? Esses aí estamos tranquilos. Não tem uma possibilidade de um grande Nos não próximos tá mapeado? 100 anos, não. Mapeado a gente conhece todos. Mas não tem aquele lance de... Acima de 1 quilômetro. Desviado por alguma coisa no meio do caminho, assim? Mas eles são monitorados. Ah, tá. Todo dia. Pode ser que um venha pra cá, mas ele é monitorado. É monitorado. Agora, o problema da defesa planetária são os meteoros, os asteroides entre 40 e 150 metros. Tá. Esses podem causar destruição local, cidade, por exemplo, igual eu falei, ou regional. Um continente ou um estado, coisa do tipo. Entendeu? Entendi. Se bater. E é nisso que a NASA focou para fazer o teste com a missão DART, que chama. Porque o asteroide que ela bateu, chama Dimorphos, ele tem 140 metros de diâmetro. Então ela bateu nele. E qual que era a ideia? Esse asteroide, o Dimorphos, ele orbita um asteroide um pouquinho maior, que chama Didymos. E isso é muito bom, porque tá como ela bateu... esses nomes agora, Didymos. Claro que não, é o nome mesmo. Não parece o Didymos? Didymos e Dimorphos. O atacante novo do Sergipe Futebol Clube. Não, parece, Didymos, né? Mas é Didymos e Dimorphos. E aí agora o pessoal vai medir para ver se você tirou ele um pouquinho da órbita. Se tirou, deu certo o experimento. Mas foi legal pra caramba, porque nós vimos as imagens a sonda foi destruída. E a sonda levou uma câmera. A única coisa que ela levou foi uma câmera. E a câmera foi filmando ela chegando perto, até que ela não transmitiu mais e bateu no Foi um sucesso, então, a missão? Nesse ponto, sim. De acertar, acertou. Agora, desviou ou não? Agora, os telescópios aqui em terra vão medir e vão ver se desviou ou não. E aí nós vamos ter uma base. É bom porque nós vamos fazer uma regrinha de 3, entendeu? A sonda pesava tanto, o asteroide a gente sabe o tamanho. Sim. Desviou tantos metros. Se vier um de tantos metros, a gente tem que construir uma sonda de tanto para desviar de tanto e salvar a Terra. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Quanto mais longe, menos tem que ser o desvio, né? Menos tem que ser o desvio. Ou a sonda tem que ser maior, aí eles vão trabalhar com isso. Nossa, é muito cálculo, cara. É muito cálculo. Então foi legal pra caramba, mas algumas coisas que o pessoal fala, nós explodimos o asteroide no meio. Não explodiu ele no meio. Nem era a intenção. Nem era a intenção. Outra coisa, nós tiramos ele da órbita do outro e colocamos ele em rota de colisão com a Terra. Também não, pode ficar tranquilo. E a outra que o pessoal falava assim, ele já estava em rota de colisão com a Terra. E a NASA está enganando que foi um teste, entendeu? Não estava também. Pode ficar tranquilo. Eu pensei isso também. Falei, e se já estava e o pessoal não quis... teve uma galera que falou isso aí.